Olá, meu nome é Vanessa Ribeiro, sou advogada criminalista e professora de Direito Penal. Vou conduzir vocês ao longo do nosso curso. As minhas redes sociais são Facebook, Vanessa Ribeiro Advocacia, e Instagram, Vanessa Ribeiro Advocacia. E o meu e-mail é vanessaribeiro.adv@gmail.com, caso queiram tirar algumas dúvidas sobre a matéria. Vamos começar agora a introdução ao direito penal. Você sabe o que é direito penal? Qual a sua finalidade e quando ele é aplicado? O direito penal é o ramo do direito público que define as infrações penais, estabelecendo as penas e as medidas de segurança aplicáveis aos infratores. A primeira indagação ao começar a estudar direito penal é referente à própria denominação. Por que direito penal e não direito criminal? Ora, o local onde as ações de natureza penal são julgadas em primeira instância chama-se vara criminal. Em segunda instância, chama-se câmara criminal. O advogado que milita na seara criminal é chamado advogado criminalista. Então, por que a denominação direito penal? Alguns doutrinadores, como Nilo Batista, defendem a expressão Código Penal, porque a pena é condição de existência jurídica do crime. Já outros doutrinadores criticam e defendem a expressão Código Criminal, pois Código Penal estaria ligado à pena e não abrangeria as medidas de segurança. Embora muito discutido na doutrina, a expressão direito penal está difundida na própria Constituição Federal de 1988, no seu artigo 22, inciso 1º, que diz ser competência privativa da União legislar sobre direito penal. O Brasil adotou a expressão direito criminal uma única vez, após a sua independência, no Código Penal de 1830, denominado Código Penal do Império. Nos demais, passou a utilizar a expressão direito penal. O Código Penal brasileiro atual é dividido em duas partes, parte geral e parte especial. Foi promulgado pelo Decreto-Lei nº 2.848 de 1940, cuja parte geral foi alterada pela Lei 7.209 de 1984. Além do Código Penal, há inúmeras leis especiais de matéria penal, como as leis de contravenções penais, Decreto-Lei 3.688 de 41, Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, e Lei de Crimes Ambientais, por exemplo, Lei 9.605 de 98. E qual é a finalidade do direito penal? A finalidade do direito penal é proteger os bens jurídicos essenciais ao indivíduo e à comunidade, que não podem ser protegidos pelos demais ramos do direito. No entanto, parte da doutrina tem contestado esse entendimento. Segundo exemplo do professor Gunther Jacobs, o direito penal não atende a essa finalidade de proteções de bens jurídicos, pois, quando é aplicado, o bem jurídico que teria de ser por ele protegido já foi efetivamente atacado. Para Jacobs, o que está em jogo não é a proteção de bens jurídicos, mas sim a garantia de vigência da norma. Ou seja, o agente que praticou uma infração penal deverá ser punido para que se afirme que a norma penal por ele infringida está em vigor. E quais seriam esses bens jurídicos tutelados? A nossa Constituição Federal elegeu alguns valores considerados indispensáveis à manutenção da sociedade. São eles o direito à vida, a liberdade, a honra, dentre outros. O Código Penal, em sua parte especial, intitula em seus capítulos os crimes previstos no nosso ordenamento jurídico, ou seja, quando há a violação de um bem jurídico. Assim, quando o agente comete o crime de homicídio, por exemplo, que está previsto no artigo 121 do Código Penal, ele está violando o bem jurídico de outra pessoa. Qual seria? O direito à vida. Portanto, quando há a violação de um bem jurídico e não podendo aplicar os outros ramos do direito, aplica-se o direito penal, através da cominação, aplicação e execução da pena imposta no Código Penal do crime cometido. A pena, portanto, é simplesmente o instrumento de coerção de que se vale o direito penal para a proteção de bens, valores e interesses importantes para a sociedade. Exemplo disso é quando há a violação do Código do Consumidor e a conduta do agente é tipificada em lei penal,
não sendo suficiente a aplicação do Código do Consumidor para reparar o dano causado. Nesses casos, aplica-se o direito penal como medida de sanção, como é o caso dos crimes contra a relação de consumo. O direito penal só deve preocupar-se com a proteção dos bens mais importantes e necessários à vida em sociedade, conforme o princípio da intervenção mínima, ou ultima ratio, limitando assim o poder incriminador do Estado. Ou seja, o direito penal deve intervir o mínimo possível na vida em sociedade, devendo ser aplicado somente quando os demais ramos do direito, exemplo, direito do consumidor, direito administrativo, direito do trabalho, não forem capazes de proteger aqueles bens considerados de maior importância. Na prática, um exemplo clássico do princípio da intervenção mínima foi o reconhecimento do princípio da insignificância, que considera o fato atípico quando a lesão ao bem jurídico tutelado pela lei penal é de forma irrisória, que não justifica a movimentação da máquina judiciária. Um exemplo é o furto de uma caneta. Esse princípio não pode ser aplicado aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou quando o crime é incompatível. Exemplo, latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Outros dois princípios muito importantes no direito penal são o princípio indúbio pro réu, que significa em dúvida para o réu, que é quando o juiz, após aplicar todas as formas interpretativas, tiver dúvida em relação à autoria do delito, ele deverá absolver o réu. Para a apresentação da denúncia, prevalece o outro princípio, que é o princípio indúbio pro società, ou seja, na dúvida pela sociedade. O segundo princípio é a vedação do bis in idem. Ninguém pode ser condenado duas vezes pelo mesmo fato, e que determinada circunstância não pode ser empregada duas vezes em relação ao mesmo crime, quer seja para agravar, quer para reduzir a pena. O sujeito ativo ou agente é a pessoa que comete o crime. Em regra, só o ser humano maior de 18 anos pode ser sujeito ativo do crime. O menor comete infração penal e não pode ser preso, ele é apreendido, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. A pessoa jurídica somente poderá ser responsabilizada pelas infrações penais nos crimes ambientais, conforme foi regulamentado pela Lei 9.605 de 98. O sujeito passivo do crime é a vítima, a pessoa ou entidade que sofre os efeitos do delito. E quando o direito penal é aplicado, o que seria crime? No artigo 1º do Código Penal, temos a seguinte redação: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Aqui temos o princípio da legalidade, que é dividido na doutrina em princípio da reserva legal e princípio da anterioridade. O ato praticado pelo agente só pode ser punível se, à época do fato por ele praticado, já estava em vigor a lei que tipificava o delito. Assim, consagra-se a irretroatividade da lei penal, e somente a lei pode descrever as condutas criminosas. Exemplo, se o ato foi praticado em 5/5/2018 e a lei que tipificava aquele ato como crime entrou em vigor em 6/5/2018, essa lei não poderá retroagir à época do fato praticado, anterior à sua vigência. Assim, por mais revoltante ou repulsiva a conduta do agente, se não tiver lei, à época do fato, descrevendo aquela conduta como tipo penal, não há crime. Exemplo disso foi o homem que ejaculou em uma mulher no transporte público e foi liberado logo após prestar esclarecimentos na delegacia. Muitos se perguntaram, por que ele não foi preso? Simples, porque o ato praticado, por mais repulsivo que seja, não é considerado crime, e sim uma contravenção penal. E, ainda que no dia seguinte fosse promulgada uma lei tipificando aquela conduta como criminosa, essa lei não seria aplicada àquele caso, em atenção ao princípio da legalidade. Segundo o conceito analítico de crime, crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Assim, quando não houver um tipo penal, o fato é atípico, ou seja, não é considerado crime. Então, uma lei nunca poderá retroagir à época do fato? Não.
O artigo 2º do Código Penal e a Constituição Federal, no seu artigo 5º, diz que a lei penal poderá retroagir para beneficiar o réu. Assim, se o agente comete um crime na vigência de uma lei e logo depois vem outra lei mais benéfica, esta poderá ser aplicada aos casos anteriores à sua vigência, mas apenas a parte que favoreça o réu. A lei, inclusive, será aplicada nos casos já transitados em julgados. Exemplo: o crime de adultério, antes tipificado no artigo 240 do Código Penal, foi revogado pela Lei 11.106 de 2005. Assim, deixou de ser crime. Nesse caso, houve o chamado abolitio criminis. Essa lei, que aboliu esse crime, tornou o fato impunível. E como ela é mais benéfica, ela atinge não só os fatos futuros, mas sim os fatos praticados antes da sua vigência, cessando assim os efeitos penais. O mesmo não ocorre na lei excepcional ou lei temporária, aquela do artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional ou temporária é aquela que fica em vigor por um período determinado, e em épocas especiais, com um tempo previamente estabelecido em lei, como em caso de guerra, calamidade pública. Nesses casos, conforme descrito no artigo 3º do Código Penal, embora cessadas as circunstâncias que determinaram ou após o seu tempo de duração, aplicam-se a leis pelos fatos praticados durante a sua vigência, mesmo após a sua revogação. Exemplo: João cometeu um crime descrito em lei temporária, durante a sua vigência. Logo, mesmo após a sua revogação, porque a própria lei vem com tempo de vigência, João poderá ser condenado pelo ato praticado ao tempo de sua vigência, não ocorrendo, portanto, o abolitio criminis. E como eu sei quando é o tempo do crime? O nosso Código Penal adotou a teoria da atividade. O artigo 4º do Código Penal diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Vanessa, não entendi nada. É muito simples. Exemplo: João, com 17 anos de idade, 11 meses e 29 dias, efetuou o disparo de arma de fogo contra José, que morre apenas uma semana depois. Ora, o homicídio só se consumou com a morte, quando João já completou 18 anos. Ocorre que João não poderá ser punido pelo crime de homicídio, pois nos termos do artigo 4º do Código Penal, considera-se praticado o delito no momento da ação, quando João ainda era menor de idade. João, nesse caso, é considerado inimputável, conforme artigo 27 do Código Penal. Outra dúvida muito comum é referente à competência. Como é definida a vara criminal que julgará o crime praticado? O Código Penal, no artigo 6º, diz que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Aqui foi adotada a teoria da ubiquidade, segundo a qual o lugar do crime é tanto da conduta quanto do resultado. O Código Penal, no seu artigo 70, ao contrário, adotou como regra para a fixação da competência o local do foro, no qual o crime se consumou. Exemplo: Maria praticou o crime de furto na comarca de Duque de Caxias. Assim, o momento consumativo do crime de furto ocorreu em Duque de Caxias, sendo a vara criminal de Duque de Caxias competente para processar e julgar o crime praticado por Maria. Os artigos 5º e 7º do Código Penal versam sobre a aplicação da norma penal a fatos praticados no Brasil e no exterior, respectivamente. A lei penal abrange todo o espaço em que o Estado exerce sua soberania, nos rios, solos, lagos, mares, ao longo da costa, ao longo do espaço aéreo. E qual seria a competência de um crime que ocorre no interior de um navio ou aeronave? Os parágrafos 1º e 2º do artigo 5º do Código Penal esclarecem que,
Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo, correspondente ou em alto mar. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. É possível a aplicação da lei penal brasileira ao crime praticado no estrangeiro? Sim, de acordo com o artigo 7º do Código Penal, aplica-se a lei penal brasileira nos crimes cometidos no exterior, nos casos descritos no próprio artigo 7º. Exemplo, crime contra a vida ou liberdade do presidente da República, quando o crime for cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, dentre outros.